Olá, pessoal! Presença pessoal. Como é que a gente pode mexer com esse assunto na nossa vida, hein? Chegamos aqui nesse evento virtual com esse tema tão interessante. E para começar, eu quero parabenizar vocês pela caminhada que foi até agora. Tudo a gente aprende muito, a gente tem muito aprendizado ao longo do caminho. Então, parabéns por onde vocês chegaram. E eu quero fazer um convite aqui para vocês, que é o seguinte. A gente está aqui no Travessiamo montando um quebra-cabeça. Quebra-cabeça de um esquema de transformação. Uau, hein? Porque a gente quer transformar um aspecto, mas para transformar um aspecto a gente precisa mexer em várias coisas na nossa vida, no nosso funcionamento, não é isso? Então o nosso conteúdo ele é bem extenso, intenso e profundo. Então, eu quero convidar vocês para cada semana que passe, que a gente pratique profundamente aquele tema daquela semana, mas não só isso, mas que a gente torne a prática desse tema perene, para que a gente não chegue lá na frente e a gente de repente está com vários pedaços de temas, vários pedaços de informações e a gente não consiga juntar tudo isso. Então vamos praticando. Por exemplo, se a gente estiver fazendo isso, a gente já está hoje com tudo em cima sobre força de vontade, sobre manejo da escapada. Vamos dar uma recuperada no que já foi e praticar todos os dias os convites que estão sendo feitos com relação a cada um desses temas. Vamos lá? Estamos aqui para transformar, não é isso? É o seguinte, hoje a gente vai falar sobre presença pessoal. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, que vocês vão pausar o vídeo e responder algumas perguntas, fazer alguns exercícios. Agora no comecinho nós vamos ter uma meditação. Nessa meditação a gente vai ser bem curta, mas é importante que vocês pratiquem cada passo de tudo que tem no vídeo, tá? Porque vocês vão ver que tudo que tem no vídeo, em todos os nossos vídeos, todos os nossos encontros, eles têm a ver com outros temas ou com partes importantes desse todo que a gente está construindo. Então, na meditação também, a gente vai mexendo cada dia um pouquinho para poder a gente criar novos hábitos de intimidade com a gente mesmo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa meditação? Só mais um detalhe. O nosso diário, tá? Eu vou pedir para vocês manterem o diário. E a qualquer momento que surja alguma ideia, alguma compreensão, algum insight, vocês parem e escrevam. Esse hábito também é um hábito muito importante para nós. Então vamos fazer uma pequena concentração agora para a gente começar. Iniciando a nossa meditação, nós vamos sentar confortavelmente e vamos colocar os nossos pés no chão, com a sola tocando totalmente o chão. E a gente vai agora fechar os olhos e ficar com a atenção na nossa respiração. Respirando de forma profunda e confortável. E junto com a respiração, nós vamos colocar nossa atenção no nosso corpo. Todo ele, da cabeça aos pés. E nós vamos checar se existe algum desconforto, algum desencaixe, alguma dor, alguma sensação que nos chame a atenção em alguma parte do corpo. E a gente vai colocar a nossa atenção junto com a nossa respiração exatamente nesse ponto, ainda mais. Vamos ficar observando e sentindo o que mais essa sensação está nos trazendo. E a gente vai imaginar então que essa sensação tem uma forma e uma localização e talvez outras características. É quente, é frio, espeta, aperta, traz alguma pressão. E visualizando essa sensação com uma forma, nós aos poucos vamos assistir essa forma
se descolando do nosso corpo e se distanciando cada vez mais, até que ela seja depositada na nossa caixinha. E junto com ela vão também todos os nossos assuntos do dia a dia, as preocupações, os pensamentos recorrentes, de forma que a gente vai ficar um espaço de tempo aqui vazio e livre, para que a gente possa focar aqui no nosso assunto de interesse desse momento. E agora eu vou pedir para vocês colocarem as mãos nos joelhos. E agora as mãos nas coxas. E dizerem em voz alta para vocês mesmos: eu estou aqui. Eu estou aqui prestando atenção em você. Você está precisando de alguma coisa agora? Nós vamos deixar essa pergunta e aguardar que a resposta venha para nós. E agora, aos poucos, a gente vai mexendo os dedos dos pés, mexendo um pouco os tornozelos, esticando a perna, abre e fecha as mãos, mexe um pouquinho a cabeça e agora você pode abrir o olho. Ótimo. Vamos entrar no nosso tema então? Então, para a gente começar a esquentar, eu quero perguntar para vocês algumas coisas. Então, eu vou deixar aqui 4 perguntas e vocês escrevam aí no seu caderno as suas respostas para elas, tá bom? Então, vamos lá. Legal, estamos esquentando. E agora, a gente vai fazer um exercício de escrever 5 diferenças entre 2 objetos semelhantes. Vamos lá? Então, com esse exercício, a gente começa a mexer num assunto muito importante para nós aqui dentro da presença pessoal, que é a atenção. A gente viu agora que quando a gente coloca a nossa atenção em um objeto, a gente consegue descobrir coisas que a gente não sabia antes sobre esse objeto. Ou seja, através da nossa atenção, nós conseguimos coletar informações sobre um assunto, não é isso? Nós também vimos que nós temos o poder de direcionar a nossa atenção para onde a gente quiser. Por exemplo, a gente só descobriu essas informações sobre esses objetos hoje porque a gente decidiu, porque eu pedi para vocês para fazerem isso. Foi uma atenção, uma ação focada. E até hoje nós não tínhamos decidido isso, não tínhamos descoberto essas informações. Ou seja, eu coloco a minha atenção onde eu quero. E uma outra coisa importante, quanto mais atenção eu consigo colocar em um assunto ou uma área, mais rápida, eficaz e eficiente e profunda vai ser o meu aprendizado sobre essa área ou esse assunto. Não é isso? E agora mais uma partezinha do exercício. Vamos agora prestar atenção no barulho dos carros lá fora.
ouviram? Ok. Agora, eu quero que vocês fiquem em pé. Vão fazendo à medida que eu estou falando, tá bom? Eu quero que vocês fiquem em pé em um pé só. E que vocês fiquem pulando e girando ao redor do corpo. Vai ser engraçado, mas a gente vai aprender com isso, tá bom? E aí com a mão direita, vocês vão fazer o sinal de joia. Com a mão esquerda, vocês vão fazer o sinal de 2. E vocês vão colocar a língua para fora. E fazendo tudo isso junto, eu quero que vocês escutem o barulho do carro lá fora. Tudo bem? Pode parar, pessoal. Bom que a gente queima umas calorias, né? Bem, qual foi a experiência? Eu imagino que deve ter sido mais difícil seguir o objetivo de ouvir o barulho dos carros lá fora quando a gente estava fazendo tantas coisas, não é isso? Isso foi para mostrar que nós temos uma quantidade de atenção limitada e que se a gente precisa prestar atenção em outras coisas, especialmente outras coisas várias ao mesmo tempo, a nossa disponibilidade para empregar a nossa atenção em um assunto vai ficar bem menor. Ficou bem claro com esse exercício, não é isso? Que a nossa atenção ela pode ficar muito desgastada com isso, né? Então agora eu vou mostrar para vocês um raciocínio. Então, pessoal, esse esquema aqui é para mostrar como que parece funcionar a nossa estrutura em termos de atenção. Então, a gente vai chamar os clipes aqui de unidades de atenção livre. E parece que todos nós nascemos com um estoque de unidades de atenção livre. E toda vez que aparece um assunto interessante, e são muitos assuntos interessantes no mundo, a gente vai mandar algumas unidades de atenção livre para que possa ser aprendido tudo, observado e aprendido tudo sobre esse assunto. Depois, então, essas unidades de atenção voltam para cá e a gente já sabe sobre isso. E para que mais que servem essas unidades de atenção? Servem também para nos dar vitalidade, alegria, disponibilidade, vivacidade. Acontece que algumas coisas na nossa vida vão acontecendo. Por exemplo, eu tenho mágoas, talvez da minha infância ou com amigos, e algumas unidades de atenção minhas vão para lá e elas ficam sequestradas, elas não voltam para cá. E eu fico com um pouco menos. E outras coisas acontecem, como por exemplo aqui, eu tenho algumas dúvidas, respostas que eu precisava delas e eu não tenho. Eu começo algumas coisas que eu não acabo, isso vai consumir a minha atenção um pouco. Eu tenho algumas revoltas na minha vida, coisas que eu não consigo aceitar, isso vai me consumir um pouco. Eu tenho alguns preconceitos, eu não enxergo as coisas como elas são, eu enxergo algumas coisas como eu acho que elas são. Isso está me desvirtuando a minha atenção. Eu tenho algumas coisas desorganizadas na minha casa, na minha vida, e isso também me sequestra algumas unidades. E eu tenho muita coisa que eu não uso na minha casa, no meu escritório, no meu trabalho. Nossa, olha só o que aconteceu. Eu que tinha tudo aquilo quando eu era criança, eu que tinha tanta curiosidade, eu que tinha tanta sede por aprender coisas novas, por saber das coisas como elas eram. De repente, eu tenho muito pouca disponibilidade na minha atenção. E com isso, eu tenho menos vivacidade, menos vitalidade, menos alegria, menos disponibilidade. E eu me torno mais cansada, eu tenho menos lucidez para avaliar as coisas como elas são. E as coisas ficam meio confusas na minha vida, porque eu tô com a minha atenção livre que eu recebi de herança quando eu nasci, ela tá sequestrada em
um monte de coisa aqui. E parece que todos nós andamos um pouco assim. Pessoal, isso certamente tem acontecido com a gente também. Claro que existem diferenças entre nós. Claro que cada um tem a sua história de vida, tem os seus hábitos, tem a sua colcha de retalhos. Mas em alguma magnitude isso afeta a nossa vida. E quando a gente colocar a nossa atenção nisso que tem acontecido, a gente pode fazer algumas mudanças. E para isso, então, eu vou propor para vocês algumas atitudes para que a gente possa recuperar um pouco dessa atenção sequestrada. Vamos lá? Uma excelente semana e um excelente desafio. Tchau, tchau.